Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2021, voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E hoje gostaríamos de levar ao conhecimento dos nossos assistentes do nosso programa, mais um ligeiro comentário do nosso Papa do Espiritismo, como ele é chamado, é o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, em sua revista Espírita, que em sua edição de junho de 1868, e é um tema específico sobre a reencarnação, mostrando que o progresso da humanidade no decurso dos séculos e dos milênios é fruto do próprio homem, dos próprios seres humanos que habitam aqui na Terra. Se desfrutamos em cada geração coisas belas, elevadas, ou coisas ruins, calamidades, catástrofes, ou coisas do tipo, coisas do gênero, tudo isso é fruto do que nós semeamos pelas reencarnações sucessivas. Porque o progresso da humanidade, Deus facilita, Deus abre os caminhos, mas nós, os homens, os espíritos reencarnados, é que temos que caminhar por essas estradas, colocar o pé nesses caminhos e construir o progresso da nossa própria humanidade. O progresso tanto no aspecto moral, das virtudes, do caráter, como também do progresso material, o progresso material do planeta. Então tudo isso é fruto do homem, não é fruto de Deus. Deus nos colocou no planeta, criou o planeta, e nós habitamos no planeta Terra, poderíamos estar em outros planetas, em outras galáxias, mas se estamos aqui é com a permissão de Deus, porque não temos condições morais nem intelectuais de habitarmos por enquanto em outro mundo, por enquanto estamos aqui na Terra. E o progresso é fruto do homem, não é? Que a reencarnação explica tudo. Então, as civilizações são criadas, ou são compostas, criadas, iniciadas, criadas e mantidas pelos homens. Quando uma civilização enfraquece, morre, vem outra no lugar dela. É isso que o Espiritismo nos ensina no Livro dos Espíritos. E os habitantes da primeira geração, aliás, da primeira civilização, eles constroem o progresso daquela civilização. Aquela civilização cumpre a sua missão. Aí depois vem outra civilização, porque aquela morreu ao cabo dos séculos e séculos. Mas os habitantes da primeira voltarão na segunda geração, na terceira, na quarta, e desfrutarão do progresso que eles mesmos iniciaram na primeira civilização. E assim nas civilizações humanas, nas raças humanas, de uma forma geral. O progresso é do próprio homem. Agora, só se explica esses casos com a lei dos renascimentos, a lei da reencarnação. E então Allan Kardec faz aqui, no comentário, nessa revista espírita, dizendo que na Idade Média passou-se por muitas provações, mas também passou-se por muito progresso em relação aos séculos anteriores.
E na época em que Allan Kardec estava vivendo, que foi o século XIX, ou seja, 1800 e tanto, os homens daquela época estavam desfrutando do progresso que eles mesmos criaram, porque eles voltaram pela reencarnação, que eles iniciaram no século anterior. E Allan Kardec diz, é notório, no pequeno comentário dele, vamos passar a palavra a ele, porque vem da própria origem, com base na reencarnação. Aí Kardec diz, é notório que até hoje, nenhuma filosofia, nenhuma doutrina religiosa tenha resolvido esta grave questão de tão poderoso interesse, entretanto, para a humanidade, que é qual o interesse do progresso dos homens, do progresso da humanidade, que muitos têm opiniões diferentes, mas se chocam, nada explica porque não usam a reencarnação. E o Espiritismo entra para explicar, porque a base do Espiritismo é a reencarnação, ou seja, a volta do homem em diversas gerações, para desfrutar do progresso que é fruto, que é obra, que é consequência dele mesmo. Aí Kardec diz, só o Espiritismo lhe dá uma solução racional pela reencarnação. Essa chave de tantos problemas que se julgavam insolúveis. A reencarnação, quer dizer, os problemas que os sábios, os cientistas, os filósofos, nunca souberam explicar, apenas davam teorias, hipóteses baseadas nos acasos. A reencarnação vem explicar, ou o Espiritismo vem explicar, colocando de frente a reencarnação, senão nada se explica. E ele diz, em virtude da pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, a volta dos homens do passado para o presente, e os do presente para o futuro, as reencarnações futuras, as gerações que se sucedem são compostas das mesmas individualidades espirituais, quer dizer, são compostas as gerações dos mesmos espíritos que viveram no passado como homens e voltam hoje, formando a nova geração, que renascem em diferentes épocas, né, e aproveitam os melhoramentos que eles próprios prepararam no passado, da experiência que adquiriram em suas encarnações passadas, aí voltam hoje para desfrutar. São novos homens que renascem, são os mesmos homens que renascem mais evoluídos, mais adiantados, tanto na parte moral e intelectual, como na parte da ciência, da sabedoria, vem mais adiantado, que foi o mesmo do passado. Ora, trabalhando eles, cada geração, para o futuro, na realidade trabalha para a sua própria conta, cada um trabalha para si, não é? Aí prepara as bases para depois reencarnar e desfrutar delas. Ora, a Idade Média, conforme diz Kardec aqui, foi seguramente uma época muito calamitosa, de muitas calamidades. A Idade Média, do que eles chamam do ano de 1500 a 1500, um período de 1000 anos, chama-se a Idade Média. Revivendo hoje, voltando no presente, os homens daquela época, os homens daquele tempo se beneficiam do progresso realizado hoje, não é? Que eles semearam no passado e são mais felizes, porque têm melhores instituições que eles próprios instituíram o começo delas naquele século passado e eles hoje reencarnam para desfrutar. Mas quem fez melhores estas instituições? Quem foi que fez melhores, mais adiantadas, mais evoluídas? Quem foi? Evidentemente que foram os mesmos homens
que no passado, outrora, as tinham feito maléficas. E hoje elas evoluíram porque eles voltam para trabalhar pelo progresso delas, devendo os homens de hoje reviver mais tarde, pela reencarnação, no meio ainda mais depurado, mais adiantado, mais progressista, e então eles recolherão o que houver semeado hoje, e hoje eles estão colhendo o que semearam no passado. E ele termina, Allan Kardec, serão mais esclarecidos, hoje que estão reencarnados, e nem os seus sofrimentos, nem os seus trabalhos anteriores, que eles iniciaram, terão sido inútil, improfícuo, em vão. Não, porque tudo que eles iniciaram de construção do progresso das nações, da humanidade, vem desfrutar hoje. Que coragem, que resignação não lhes daria esta ideia, não é, aos homens, inculcada no espírito dos próprios homens. Aí ele diz, para melhores conhecimentos, vejam a minha obra, Kardec diz aqui, a Gênese, no capítulo 18, item 34 a 35, diz Allan Kardec. E então nós tivemos aqui Allan Kardec com base na reencarnação, mostrando o valor da reencarnação, explica o que para os homens são insolúveis. Só quem explica é a reencarnação e nada mais, mostrando que o progresso da humanidade é fruto do próprio homem. Por exemplo, abrimos aqui um parêntese para adicionar um esclarecimento com base no Espiritismo. Aqueles ditadores que ficaram no passado, que escravizaram a nação em que foram o governo, não é? Eles voltarão depois, pela reencarnação, para eles mesmos restaurarem, recuperarem a nação e o povo que ele escravizou há um século atrás. A reencarnação trouxe ele de volta, aquele ditador, para que ele liberte o povo, liberte a nação e traga novos progressos para aquela nação que ele próprio semeou a ditadura e a escravidão há um século atrás, há 2 séculos atrás. E assim ocorre com todos os ditadores aqui da humanidade, para levantar o progresso dos povos. Quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colherá o mal. Isso é o que nos ensina o Espiritismo. E só a reencarnação é que explica essas coisas. E o título do nosso programa hoje é O Progresso da Humanidade depende literalmente do homem. É colheita do próprio homem. De geração a geração, chama-se a reencarnação, que o homem vem através de sucessivas gerações para desfrutar aquilo mesmo que ele estabeleceu em termos de progresso nas encarnações anteriores. Muita paz para todos.